Rapaz, encerrou a live aqui no meio da parada. Ó o Flávio aí, galera entrando novamente. Eu vou chamar a Nathalie aqui só pra gente finalizar, gente. Que eu não queria que finalizasse assim, não. Que a gente finalizasse de forma assim, então, né? Eu tava falando, então, gente, pum, acabou o vídeo. Vamos esperar a Nath entrar aqui. Só pra gente finalizar esse raciocínio aqui da paz de Deus, né? Ele fala o seguinte, enquanto a Nathalie entra. Então, vamos finalizar. A Mária está pedindo para não finalizar. Ele fala o seguinte, irmãos. Apresentem os seus pedidos a Deus. Deus já tem falado comigo que eu estou preocupado com o futuro porque eu não tenho apresentado a Deus os meus pedidos. Eu não tenho levado a eles. E ele pede, ele fala para eu apresentar a ele. Apresentar tudo que eu tenho para pedir. E fala, Nath. E saiba de uma coisa, irmãos, eu tenho uma certeza. Eu tenho uma certeza. Conforme a gente pratica apresentar os nossos pedidos a Deus em oração, conforme a gente coloca isso como prática, Deus vai mudando o nosso coração, irmão. E a gente vai ver que a gente nem precisa daquilo tudo que a gente pede. A gente vai entender. Eu estava vendo uma live do Augusto Nicodemos que ele fala isso. Ele fala, Deus tem... Você vê um cara como Augusto Nicodemos, com tantos anos de evangelho, falar o seguinte, Deus tem falado comigo nessa crise, que eu preciso de bem menos coisas do que eu tenho para viver. Então, conforme a gente vai apresentando a Deus, Deus vai mudando os nossos pedidos, irmão. Vai diminuindo a nossa lista de petição e vai transformando a gente mais em intercessor do que em pedinte. Mas ele fala, apresente os teus pedidos a Deus com oração e com súplica. Ele é detalhista. Ele fala para a gente suplicar, irmão. Súplica é um pedido insistente. Súplica é alguém que está com uma extrema necessidade e está ali, ó, constantemente. Ele dá essa liberdade para a gente fazer isso diante de Deus. Porém, ele fala, faça isso com ação de graça. Com ação de graça, com alegria. Faça isso com alegria e com coração grato. Coração grato. Irmão, Deus tem me levado a refletir em coisa simples, irmão. Ele tem me levado a eu pensar naquilo que eu falo até para reclamar de um sol, irmão. Porque se eu fizer a minha lista de pedidos a Deus em oração, chamar, clamar e abrir a minha boca para reclamar do sol, para reclamar do meu trabalho, para reclamar do meu chefe, para reclamar da minha esposa, meu irmão, eu estou anulando tudo aquilo que eu fiz diante de Deus. Porque o fruto da minha boca está sendo que não é uma ação de graças, então a gente tem que fazer isso exercitando a gratidão. É isso aí. E ele finaliza. Aí ele fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, ou seja, Paulo estava escrevendo, como a gente falou aqui mais cedo, Paulo estava escrevendo essa carta acorrentado, irmão. Paulo estava escrevendo essa carta com um guarda romano que não deixava ele por nada. Tinha um cara acorrentado. Fungando ele no cangote. Fungando ele no cangote. Paulo estava escrevendo essa carta doente, sabendo que em poucos dias a vida dele seria tirada. Ele falou numa carta a Timóteo. Ele fala, eu sei que o meu tempo aqui está sendo oferecido. E ele sabia que ele não ia morrer uma morte tranquila, irmãos. Ele não sabia que ele não ia morrer de velhice, com uma vida estabilizada. Ele sabia que ele ia sofrer martírio, irmãos. Então, acho que todos os discípulos, né, mais próximos, né, na época que escreveram, eles sabiam que eles morreriam, tanto que Pedro não quis ser crucificado como Jesus. Ele pediu para ser crucificado até de cabeça para baixo. Porque ele achava que ele não era digno nem de morrer como Jesus morreu. Exatamente. Eles sabiam do sacrifício. Eles sabiam. E aí ele fala,
a paz de Deus. E aí eu posso ver ele fala daquilo que ele vivia, irmão. Ele fala daquilo que ele ensinava e vivia, assim como o nosso mestre. Jesus ensinava o que ele vivia. E aí ele fala, a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, ou seja, como é que alguém preso, como é que alguém passando por dores, como é que alguém no leito de morte, né? Uma coisa que marcou minha vida que eu não posso deixar de falar, quando a minha mãe morreu, né? Porque eu acabei revivendo isso. Mano. Eu estava muito tempo sem perder alguém tão próximo, né? Depois de 2010, quando a minha mãe faleceu, graças a Deus, eu não tive nenhuma perda significante depois da nossa familiar aqui em Cristo, que foi a Rosa. Então, quando a Rosa morreu, eu ali no momento de luto ali, né? Porque eu fico pensando no que ela passou, né? No sofrimento que ela teve. A minha tia me lembrou de algo que eu falei na época que a minha mãe morreu e depois eu refleti. A minha mãe, um dia antes de falecer, um dia antes de morrer, deitada no leito de morte dela, com uma máscara, irmão, gigante na cara, porque minha mãe tinha um problema de pulmão. A minha mãe vira para mim, e num raro momento ali que ela tinha de lucidez, ela olhou para mim e falou assim, ó, filho, não questione o Senhor. Não questione o Senhor. Eu estou aqui e eu estou feliz. E aí ela sorriu, bem debilitada, ela deu um sorriso e falou, eu estou aqui, mas eu estou feliz com o meu Deus, porque a graça dele me basta. Irmãos, Amém. como é que alguém no leito de morte tem uma paz dessa? Essa é a paz do Evangelho. Essa é a paz que excede todo entendimento. Guardará os vossos corações. Cara, eu lembrei também, assim, não tive muitas perdas assim na família, mas a minha bisavó era cristã, né? A primeira vez que eu li a Bíblia foi através da minha bisavó, né? Dona Angelina, tá lá no céu, lá tocando panderola. A irmã Angelina. E aí ela teve um derrame, foi internada por um tempo, e no dia que ela ia ter alta do hospital, a minha mãe tá até vendo aqui, ela batia na mesa, na mesinha, sentada na mesinha do quarto, falou assim, a única coisa que Deus deixou para mim, nesse momento, é cantar. E ela começou a cantar um louvor, e sorrindo, batendo ali na mão ali, e depois disso ela faleceu. Pouco depois, ela voltou, internou de novo, faleceu. Então, o que nos resta, né? Assim, qual o legado que a tua mãe deixou? Aí, você tá aí, sua família. Amém. Qual o legado que a minha bisavó deixou? Estou aqui falando com vocês. Qual o legado que a Rosáurea deixou? Exatamente, um legado de fé, de amor, de esperança. Desprendimento. Totalmente desprendida das coisas terrenas. Quantas vezes eu vi a Rosáurea ofertar na vida de pessoas, às vezes até sabendo que ela não poderia. Né? A Rosáurea ajudou muito a minha casa, eu tenho uma gratidão muito grande pela vida da Rosa. Em alguns momentos difíceis, a Rosa nos ajudou muito, né? E é uma pessoa que era totalmente desprendida. E qual o legado que nós vamos deixar? E o que nós vamos fazer? Seguir os passos do nosso mestre, seguir os passos também de Paulo e seguir os passos de Jesus, principalmente, né? Que se doou. Vamos nos doar, irmão. Vamos nos doar. Amém. Mais uma vez, esse canal aqui tem algumas outras pessoas entrando. Se você precisa de alimentos, se você precisa de oração, se você precisa de qualquer ajuda, irmãos, não hesite. Nos chame no privado, sabe? Esse legado que a Rosa deixou de generosidade é um legado que é eterno para a nossa igreja, não só para o corpo de Cristo em geral. Né? A Rosário é uma pessoa muito amada por todos. Então vamos, grande Sérgio, Deus te abençoe, irmão. Está lá na Rússia. Da Rússia, do Brasil para a Rússia. É verdade, Rafaela, ela não pensava nela. Não pensava, Leia, nem um coração doador. Querido, se você tem alimentos disponíveis, a igreja não está fechada, a igreja está aberta sim para receber doação,
né, estamos fechados para ajuntamentos, para cultos. Não podemos nos ajuntar nesse momento, de acordo com as leis vigentes aqui do nosso município, estado e país. Mas nós estamos abertos sim. Se você precisa de alimento, está entrando aqui nessa hora, se você precisa de oração, se você precisa de ajuda, eu reforço isso, desculpa até saltar, sendo um pouquinho redundante, porque não tenha vergonha, não tenha vergonha. A igreja está aí para isso. Essa é a justiça que a igreja vem trazer para você, que a Rosáura levou tantas vezes, né? A Rosáura me ensinou muito isso, muito isso. É verdade. Quantas vezes, uma vez ela me chamou, Nathalie, chegou um carregamento de não sei quantos quilos de alimento, e precisa ir lá contar, meu irmão. Eu saía correndo para ajudar ela, e com muita alegria que eu falo isso, porque ela amava fazer presente para as crianças que não tinham. Cara, Rosário deixou um legado, cara. Eu ia viajar, ela falava, Nathalie, vai lá e fala do amor de Jesus. Eu, Rosário, mas eu não falo inglês direito. Fala assim, sai falando, Jesus love you. Ela incentivava a gente. Então, que fique esse legado nesse dia. A gente ainda está um pouco, coraçãozinho um pouquinho doído, dolorido, pela perda natural. Mas, cara, tenho certeza que o Rosário chegou no céu fazendo a maior farra. Exatamente. Então, que a gente, nesse dia, que esse legado que ela deixou, que a gente apenas não chore, mas que a gente transforme esse choro em algo que nos motive, que nos dê fé. Rosário é uma mulher de fé. É uma semente. Que a nossa, que possa surgir no nosso meio, entre a gente, né, mais Rosáurias, né, irmão? Era da mesma forma como aqueles que seguiam Paulo, que tinham Paulo como inspiração, quem foi que continuou o trabalho da igreja quando Cristo morreu? Foram os apóstolos. Quem continuou o trabalho dos apóstolos quando os apóstolos morreram? Foram aqueles que eram motivados pelos apóstolos. E quem continuou o trabalho quando esses morreram? Foram aqueles que eram inspirados por esses. E aí vai pensando nisso até chegar eu e você, né? Até chegar a nossa geração. Qual é o nosso trabalho, irmãos? Qual é o nosso trabalho se não é replicar e viver o evangelho como a Rosáura viveu, como deixou esse legado para a gente? Então, que a gente reflita sobre isso. Eu não consigo ficar eu choro, né, pela perda de uma pessoa querida, mas eu preciso encontrar naquela dor ali uma reflexão para fazer sentido aquela morte para mim. Entendeu? Eu chorei, mas quando eu percebi, eu sei que eu vou chorar ainda mais vezes, principalmente quando a gente voltar a se reunir, né? Quando a gente voltar a se reunir, a gente vai reviver tudo isso de novo, não vai ter como. Mas eu chorei, eu sei que eu vou chorar ainda mais vezes, mas quando eu fico muito preso no pranto, eu lembro do propósito da vida da Rosáura, que ela me inspirou, ela deixou para mim um legado para que eu possa seguir. É isso aí. Então, Rosáura cumpriu. Assim, Rosáura cumpriu o seu chamado. Amém. É algo que me traz muita paz, né? A paz que excede todo, orando. Eu tive assim um momento aqui que me deu uns 10 minutos de desespero da gente começar a raciocinar em algumas coisas dentro da nossa estrutura como igreja, né? Para quem não sabe, a gente trabalha, né? Eu trabalho na igreja, comecei a pensar e cara, como que daqui a pouco aí eu falei assim, Senhor, glória a Deus, ela cumpriu e deixou um legado. Que nós sejamos despertados nesse tempo a seguir o legado dela. Se você se sente desafiado, eu quero te convidar a se juntar a nós nesse desafio, porque nós precisamos, quanto mais gente nós tivermos para esse desafio, muito melhor será. Eu quero, assim, nessa tarde eu queria te encorajar, sabe? Que você se sinta desafiado, encorajado, não se turbe o vosso coração, né? Deus falava isso, crede em Deus e também me ir na casa do Pai vai ter muitos morados. Cara, não se turba, não fica conturbado, não fica desesperado. Não que você não possa ficar. Claro que a gente pode ficar, eu fico, eu sou gente. Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. O Saulo não é, eu não sou. A gente é pecador demais. Mas eu queria te encorajar que você não se juntasse a nós nisso aí. Pode falar, Saulo. Desculpa, que eu já estava assim, ó. Eu também não posso deixar passar esse momento aqui para compartilhar algo com vocês que Deus sempre me desafia. Porque quando
Eu penso muito em fazer a obra de Deus, ao invés de olhar para aquele que me capacita, eu olho para os meus recursos. E sempre a minha mentalidade é: eu não tenho para dar, eu preciso ter para dar. E um versículo que não sai da minha cabeça, irmão, desde quando eu li ele e meditei nele, é o versículo que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Olha o que o apóstolo Pedro fala para mim e para você. Visto como o seu poder, o seu divino poder, nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Irmão, você e eu, a gente já tem tudo que a gente precisa hoje. Deus já nos tem dado hoje tudo o que a gente precisa para a vida, ou seja, para viver a nossa vida comum, que é o sentido de vida aqui, a vida comum. Deus já tem dado tudo o que eu preciso para viver hoje a minha vida, e Ele já tem me dado tudo o que eu preciso para a piedade. A piedade é o ministério. A piedade é o exercício do evangelho na minha vida. A piedade é o exercício da justiça de Deus por onde eu passo. A piedade é o que eu vou dar, o que é a expressão da minha fé na minha vida fora das quatro paredes. Essa é a piedade. É o que ou seja, o apóstolo Pedro diz: você já tem recebido tudo o que você precisa para viver e para você dar do amor de Deus para as pessoas. Só que ele fala, através do pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. A gente só vai tomar consciência daquilo que Deus nos tem dado, não é o que Ele vai dar. Isso é uma outra coisa louca, irmãos. Deixa eu primeiro concluir o raciocínio. A gente só vai saber e enxergar aquilo que Deus já nos tem dado quando nós mergulharmos no pleno conhecimento daquele que nos chamou. Se não houver uma busca pelo pleno conhecimento de Jesus, os nossos olhos vão ficar fechados. Todos os recursos de Deus vão estar na nossa frente, vai estar tudo diante de nós, mas por causa da nossa cegueira espiritual, a gente não vai enxergar o que Deus tem nos dado. E aí vamos viver insatisfeitos. Agora, só para para fechar esse raciocínio, irmãos, infelizmente, a Bíblia sempre está diante de nós, a palavra está aqui, está tudo que a gente precisa está na nossa estante. Sempre esteve ali. Eu não posso culpar nenhum pastor que me ensinou errado. Eu não posso culpar nenhum líder que fez algum mal a mim, porque a palavra de Deus sempre esteve aqui na minha estante. Eu que não fui até lá. Ela sempre esteve acessível. E por causa dessa falta da gente ir buscar o pleno conhecimento, qual é a nossa mentalidade religiosa? Eu ainda não sou e eu preciso ser. Essa é a mentalidade, irmãos. E essa mentalidade eu vou usar uma palavra aqui forte, mas é verdade, ela é diabólica. Essa ideia na nossa cabeça de que a gente ainda não é espiritual e precisa ser, essa mentalidade ela não é verdade. Porque você vê Paulo falando com os irmãos que tinham acabado de ser construída uma igreja. Ele já fala assim, ó, vocês já estão assentados com Cristo nas regiões celestes. Paulo fala isso para os irmãos, vocês já estão assentados. Caramba, mas eu ainda não oro 3 vezes por dia, eu ainda não li a Bíblia inteira, como é que eu já... Não, você já está assentado. E às vezes, e aí a gente se esforça, a gente gasta nosso esforço para poder ser algo, por algo que já está pronto. Para algo que já está pronto, irmão. Por algo que já está pronto. Falta entrega minha. A gente acha que o sacrifício de Cristo foi algo que apenas abriu as portas do céu. Não, meu irmão, o sacrifício da gente... Deixa eu falar uma coisa para você e para mim aqui, que eu estou falando para mim e reafirmando para mim. Eu já cheguei no lugar mais alto que eu tinha que chegar na fé cristã, irmão. Não tem para onde eu ir, nem para baixo, nem para cima. Eu já estou assentado com Cristo. Eu só preciso tomar consciência desse lugar.
Todas as coisas estão prontas e preparadas. Tudo está pronto. A gente precisa ter uma fé. É a fé, é a entrega. A fé vai dar frutos. Aí entra naquela aulinha, né? Depois a gente tem que entrar mais a fundo nisso aí, com fundamentos de fé. Tudo está pronto, tudo está preparado, tudo foi feito. Está tudo lá. A gente aqui não acessa, a gente que não se entrega. O problema não está em por que eu estou sujo. O problema é o quanto esforço eu tenho para me limpar. Entendeu? Está pronto. Está pronto. Então, está pronto para mim, está pronto para você. Né? Amém. E fica aí para você. Consciência desse lugar. Exatamente, é uma vida de adoração. A gente bota adoração como canção. Música é uma expressão da minha adoração. O louvor é uma expressão. Quando eu danço, quando eu canto, quando eu sirvo. A pessoa fala, fulano levita. Levita, cara, é todo aquele que serve na casa de Deus. Eu que lavava o banheiro, eu que limpava as pias, as bacias. Então, querido, uma vida de adoração não é uma vida de cantar. Uma vida de adoração é uma vida dedicada a Deus. E quando eu mergulho nessa vida de dedicação, eu entendo quem eu sou e vejo que todas as coisas estão prontas. E glória a Deus, tudo está pronto, preparado. Amém. É isso, essa parada aí. Vamos orar para a gente finalizar, gente. Eu preciso... O Samuel já acordou ali. Samuel já está tocando terror ali na sala. Eu preciso ajudar minha esposa lá. A Ana Carolina já botou bandeirinhas aqui no meu violão. Eu não posso falar que é ajudar, não, porque isso aqui é obrigação minha. Ela fala, você não está me ajudando, não, isso é obrigação sua. E é verdade. Vamos orar, Nathalie. Finaliza para a gente aí com uma oração. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo precioso, de um valor inestimável, Senhor. Na tua palavra está escrito que onde 2 ou mais estivessem reunidos ali, o Senhor estaria. Então, nós estamos reunidos aqui, não fisicamente, mas virtualmente, mas sabemos que o Senhor está no nosso meio. Quando falamos de Ti, quando pronunciamos sobre a Tua palavra, sobre a Tua fé, sobre tudo aquilo que o Senhor tem para nós, o Senhor está no nosso meio. Pai, entra como auxílio, como socorro àqueles que estão preocupados, ansiosos, desesperados, Senhor. Traz a Tua paz, Senhor. Traz o Teu shalom, que excede todo entendimento. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Te agradecemos, Senhor, também por tudo que temos vivido e passado. Senhor, a nossa leve, momentânea tribulação, Senhor, nos produzirá frutos de glória, Senhor. Frutos de eternidade. Pai, muito obrigado, Senhor. Abençoa as casas, as famílias que estão aqui nessa tarde nos ouvindo. Abençoa a família CCR, abençoa os pastores, né? Todos aqueles que estão envolvidos. E nós te agradecemos com ações de graça, com alegria, Pai. Te engrandecemos nessa tarde e em nome de Jesus, o Senhor possa nos guardar. Amém. Amém. Meus irmãos, sejam fortalecidos. Esperamos que essa live possa ter trazido, assim como trouxe ao nosso coração, reavivou a fé no nosso coração, reavivou a esperança, reavivou o amor. E em nome de Jesus, que toda ansiedade seja retirada dos nossos ombros, toda preocupação. Deus é soberano sobre a nossa vida, Deus não perdeu o controle sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E também repreendemos toda a tentativa do inferno de se aproveitar desse momento de fraqueza nossa emocional. Em nome de Jesus, o diabo não vai se aproveitar da nossa limitação emocional, do nosso tempo de fraqueza. Nós seremos fortalecidos e passaremos por essa em nome de Jesus. Valeu? Seja forte e corajoso. Amém. Valeu, irmão. Vamos fazer mais lives, em nome de Jesus. Vamos embora. Valeu, galera. Um abraço.